Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. Dando continuidade à nossa parte de estatística, quero falar com vocês hoje sobre medidas de tendência central. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, quando a gente trabalha em estatística com dados, com valores, sejam obtidos em campo ou mesmo valores fictícios, muitas vezes nós estabelecemos algumas medidas, e essas medidas elas servem para a gente fazer isso, para a gente avaliar os dados que nós temos, da nossa amostra ou mesmo da nossa população estatística. Há duas categorias aí de medidas. A primeira categoria ela é chamada de medidas de tendência central, que são as medidas que nós iremos estudar hoje, e mais para frente veremos as medidas de dispersão, que serão comentadas lá na frente com maior detalhe. A primeira medida que nós iremos trabalhar aqui ela é chamada de média aritmética. E aqui eu posso distinguir dois tipos de média aritmética, que são elas, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vou falar então qual é a diferença entre elas, como é que se define cada uma delas a princípio. A média aritmética simples, ela é nada mais, nada menos do que a soma de todos os valores da minha distribuição dividido pela quantidade de valores que eu tenho nessa distribuição. O que acontece aqui? Se eu tiver, por exemplo, n valores na minha distribuição, eu tenho ali o x1, o x2, o x3, até o último, que é o xn. Lembrando que n ali é um número qualquer de valores. Quando eu somo todos esses valores e divido por essa quantidade de valores, que é n, eu estou obtendo ali o que nós chamamos de média aritmética. E esse método de calcular a média aritmética ele é chamado de média aritmética simples. Tudo bem? Esse símbolo x com a barrinha em cima é o símbolo mais utilizado ou mais usual para a gente poder denotar a média aritmética. Uma outra possível notação que vocês podem observar em alguns livros, vou trazer ela aqui para poder comentar, mas ela não é um bicho de sete cabeças, é essa aqui, ó. Esse aqui é um símbolo grego que na matemática indica o somatório, tá? Esse é o significado desse símbolo que vocês estão vendo aqui, uma letra grega chamada sigma e a gente lê como somatório. Como é que funciona esse somatório? Você tem lá um determinado valor. Esse valor ele ocupa uma posição, que aqui está sendo chamada de i. Esse i ele vai variar. Ele varia desde um primeiro valor até um último valor. Na indicação do somatório, nós sempre colocamos o valor inicial embaixo e o valor final em cima. Ou seja, os meus valores eles estão variando de 1 até n. É o que está acontecendo aqui, ó, de 1 até n. Então, essa parte aqui indica que você está somando desde o primeiro valor até o último valor, ou seja, o valor de posição 1 você está somando até chegar no valor de posição n, que é o seu último valor da distribuição. Então é isso que indica esse símbolo. Tá? Um somatório é que você está fazendo uma soma de valores que possuem posições, o que ocupa a primeira, o que ocupa a segunda, o que ocupa a terceira, até a última posição, que é a posição n, a enésima posição. Tudo bem? E observe que aqui de fora a gente tem uma fração 1 sobre n, que é para indicar justamente essa divisão pela quantidade de valores. Para que você não crie nenhum tipo de confusão, é muito comum você memorizar essa primeira definição que foi dada dessa forma aqui. Tá? Muito simples. Média aritmética é você somar os seus valores e dividir pela quantidade de valores que você tem. Tudo bem? Quando se fala em média aritmética ponderada, é uma média onde surgem valores que nós chamamos de pesos. Então eu tenho aqui, observe que eu tenho os valores da minha distribuição, que são x1, x2, até o último, que é o xn. Cada valor tem a sua respectiva, o seu respectivo peso. Tá? O valor x1 tem o peso 1, o valor x2 tem o peso 2. O valor x3 tem um peso 3 e assim por diante. Então, como é que eu calculo a média aritmética ponderada?
eu pego a soma dos produtos de cada peso por cada valor, tá? E divido pelo somatório dos pesos. Esse peso, na estatística, ele indica muitas vezes uma certa importância que você quer dar para um determinado valor, né? Se você falar, por exemplo, que o 4 tem um peso e o 5 ele tem um peso maior, é porque você quer, de certo modo, atribuir uma maior importância para esse valor que tem um peso maior. E, em muitos casos, esses pesos eles são nada mais, nada menos do que a própria frequência que esses valores possuem. Nós vimos o que é frequência, tanto frequência absoluta quanto frequência relativa. É bom você se lembrar disso. Então, sempre que eu quero fazer a média aritmética ponderada, eu pego as somas de cada valor multiplicado pelo seu respectivo peso e divido pela soma dos pesos, não é a soma dos valores. Observe que aqui no denominador eu faço a divisão pela soma dos pesos. Vou trazer alguns exemplos aqui com números para você enxergar isso que eu estou te explicando. O primeiro exemplo aqui, eu quero resolver com vocês a questão, vou baixar aqui um pouquinho, a questão de número 20 da lista 4. E pede assim: em cada caso, calcule a média aritmética dos valores. Então aqui eu tenho a minha distribuição, que tem esses valores. Na letra A eu tenho 23, 20, 22, 21, 28 e 20. Quero fazer então o cálculo da média aritmética dos valores dessa distribuição. Então, no numerador, eu vou utilizar aqui, na letra A metodologia do cálculo de média aritmética simples. Tá? Vou mostrar como é que a gente calcula a média aritmética simples nessa letra A. O primeiro passo é você somar os valores em cima. Então, eu vou escrever aqui no numerador os valores somando entre si. Então, 23 mais 20 mais 22 mais 21 mais 28 mais 20. Tá aí. Coloquei todos os valores da minha distribuição somando no numerador. No denominador eu coloco a quantidade de valores que eu tenho na minha distribuição. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então o denominador aqui é igual a 6. Tá? Assim sendo, a média aritmética que nós temos, a média aritmética, então, ela é igual. Primeiro eu vou somar os valores aqui no numerador. Tá? Vou fazer a soma aqui no numerador. Somando esse valor, já fornecendo a resposta dessa soma, 23 mais 20 mais 22 mais 21 mais 28 mais 20, eu tenho um somatório de 134. 134. Que eu vou dividir por 6. Dividindo-se por 6, eu tenho uma média aritmética. Aqui é um valor aproximadamente igual a 22,3. Vou colocar aqui com uma casa após a vírgula. Tá? Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, esse aqui significa aproximadamente igual. Muito tranquilo, né? Você pegou aqui então a soma dos valores e dividiu pela quantidade de valores que você tem. Inclusive, é muito comum você fazer isso no seu dia a dia, né? Ou mesmo quando você pega o seu boletim, para poder saber a sua média anual, o que você faz? Você pega a média de cada bimestre, que são 4, você pega lá a média do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, você soma e divide pela quantidade de valores que você tem, né? Que são 4 valores, e assim você obtém a sua média anual. Tudo bem? O exercício B, aqui o item B, eu irei calcular com vocês aqui de duas formas, tá? Para vocês verem que a metodologia de cálculo ela muda, porém a média ela tem que dar a mesma, tá bom? Então vamos lá, ó, na letra B eu tenho essa distribuição, 7,
9, 9, 9, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Tudo bem? Então, vamos colocar esses valores no numerador somando. Tem aqui 7 mais 9, mais 9, mais 9, mais 7, mais 8, mais 8, mais, aí eu tenho aqui mais 9 e mais 9, tá? Vamos contar quantos valores nós temos? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar aqui novamente só para conferir se a gente não esqueceu nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aí. Eu tenho aqui em cima 10 valores que estão somando entre si. Então eu coloco esses valores aqui somando. E no denominador eu coloco a quantidade de valores. São 10 valores que estão sendo aqui somados. Tudo bem? Assim sendo, a média aritmética ela vai ser igual. Aqui eu estou calculando a média aritmética pelo método simples, sem peso. Tudo bem? Então vamos ver. Ó, 7 mais 9, mais 9, mais 9, mais 7, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 9. A gente tem um numerador igual a 84. Dividindo, então, por 10, eu tenho aqui uma média aritmética igual a 8,4. Tudo bem? Bom, vou fazer esse exercício aqui novamente, porém agora eu vou utilizar o método da média aritmética ponderada. Como é que ele funciona? Vocês vão ver que ele é um método até mais interessante de se utilizar. Observe que na nossa distribuição nós observamos aqui 3 tipos de valores. Ou é o 7, ou é o 8, ou é o 9. Tudo bem? Então eu coloquei aqui, ó. Ou é o 7, ou é o 8, ou é o 9. Só tem esses valores aqui na nossa distribuição, não tem nenhum valor diferente desses daí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a frequência de cada um deles, a frequência absoluta. Por exemplo, o valor 7 ele aparece aqui duas vezes. Tá? Então aqui a frequência absoluta do valor 7 é 2. Vamos só para o valor 8. Vou contar quantas vezes o 8 aparece. Ele aparece aqui uma vez, duas vezes. Então, o valor 8 também tem frequência absoluta igual a 2. E o valor 9? Vamos ver esse valor 9? Ele possui aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele apareceu 6 vezes. Observe aí que eu tenho, então, as frequências absolutas de cada um desses valores. Essas frequências absolutas, elas podem ser o próprio peso para a gente utilizar na média aritmética ponderada. Então, como é que funciona a média aritmética ponderada? Você vai pegar cada peso e multiplicar pelo seu respectivo valor. Por exemplo, peso 2, ele é referente ao valor 7. Então, nós multiplicamos aqui, ó. Peso 2 multiplica-se com o valor 7. Depois, eu tenho o peso 2 para o valor 8. Então, peso 2 multiplica com o valor 8. E nós temos aqui também o peso 6 aplicado ao valor 9. Então, peso 6 multiplica com o valor 9. Bom, feito isso, você tem ali os seus produtos, né? O que você tem que fazer? Você tem que somar cada um desses pares aí, valor e peso. Você soma esses valores ali. No denominador, o que você vai colocar? Você vai colocar a soma dos pesos, não pode ser a soma dos valores, muito cuidado. Os alunos eles erram na hora de calcular a média, porque ao invés de colocar a soma dos pesos, eles acabam colocando a soma dos valores. Muito cuidado em relação a isso. Então os pesos que eu tenho são 2, 2 e 6.
Já vamos colocar eles aqui somando, tudo bem? Eu vou grifar para ficar mais fácil para você entender o que eu estou falando. Ó. O 2, ele é um peso, tá? O 2 aqui também, ele é um peso, tá aí. E esse 6, ele também é um peso, está aqui. Enquanto os valores 7, 8 e 9, eles são valores da nossa própria distribuição, 7, 8 e 9. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora? Ó, descendo então, eu tenho x barra é igual a 2 vezes 7 é igual a 14, 2 vezes 8 é igual a 16 e 6 vezes 9 nós sabemos que vai ser igual a 54. Agora, fazendo aqui no denominador, quando eu somo 2 mais 2 mais 6, eu obtenho um denominador igual a 10. Então, vou colocar aqui que o denominador ele resulta em 10. Assim sendo, somando-se aqui então os valores no numerador, 14 mais 16 mais 54, nós temos 84 também. Então, aqui 84 dividido para 10. Assim sendo, eu tenho aqui o meu x barra, ele vai ser igual a 8,4. Ou seja, a média aritmética ela é a mesma se você calcular utilizando a forma de média simples e a forma de média ponderada. No entanto, a gente percebe aqui que o cálculo utilizando a média aritmética ponderada ele é mais enxuto e ele já é mais rápido também. Você economiza ficar escrevendo esse monte de valores aqui e você já é mais objetivo na sua conta. Tudo bem? Bom, agora passando para o item C, a nossa distribuição de valores é essa: 4, 4,5, 4,5, 5, 5, 5,5, 6,5 e 5. Nessa distribuição, nós temos esses valores, como vocês podem ver. 4, 4,5, 5, 5,5 e também nós temos o 6,5. Nós não temos nessa distribuição um valor igual a 6. Algumas pessoas poderiam pensar assim, professor, eu vou colocar aqui então o 6 e na hora de escrever o peso dele, a frequência dele, eu coloco frequência 0, já que ele não aparece. Você pode fazer isso? Pode, mas você vai ver que colocando esse 6 com peso 0 ou não colocando, a média aritmética ela tem que dar a mesma. Então eu vou optar aqui por não escrever esse valor igual a 6, tudo bem? Então, vamos estabelecer os pesos de cada valor, já que a gente vai resolver esse aqui somente pelo método da média aritmética ponderada. Vamos contar então os valores. Primeiro eu vou contar o valor 4. O 4, observem que ele aparece uma única vez, então ele tem o peso 1. Peso 1 é o valor 4. Depois vamos para o valor 4,5. O valor 4,5 ele aparece uma vez, duas vezes. Então está aqui, o 4,5 ele possui peso 2. Depois, o valor 5, vamos contar a quantidade de 5 aqui. Aparece uma vez, duas e 3 vezes. Logo, o peso do valor 5 é 3, ok? Ali a gente tem o 5,5. 5,5, observem que ele tem aqui um peso 1, ele aparece uma única vez, tá? Eu já usei as minhas cores, vou usar então amarelo. Aqui o 6,5, ele aparece uma vez, então frequência uma, né? Peso também vai ser igual a 1. Muito bem, a gente estabeleceu aqui os pesos com base nas frequências absolutas. Muitas vezes é feito assim, tá? Outras, o próprio exercício já vai te dar os pesos de cada valor, mas caso não seja feito dessa forma, você pode olhar ali a distribuição, analisar a frequência de cada valor e utilizar essas frequências como sendo o peso. Lembrando que aqui não precisa ser só frequência absoluta, poderia ser frequência relativa também. E a ideia ela é a mesma.
Então vamos lá, vou puxar aqui o meu tracinho mais um pouco, porque eu sei que agora a gente já tem um pouco mais de valores. Primeiro eu coloco cada peso com seu respectivo valor. Então vamos lá. Ó. O peso 1 é para o valor 4. Então, coloco aqui, tá? Só para que você não se perca, aqui o peso 1 é para o valor 4, tá? Aqui, ok? Continuando, eu tenho peso 2 para o valor 4,5. Depois eu tenho peso 3 para o valor 5. Eu tenho peso 1 para o valor 5,5. E tenho o peso 1 para o valor 6,5, 6,5. Tá bom? Vou grifar aqui para você entender bem. Esses valores aqui são valores de peso, tá? E esses aqui são valores da minha distribuição. E são os valores da minha distribuição. Lembra vocês que sempre no denominador a gente vai colocar a soma dos pesos, jamais a soma dos valores. Muito cuidado com isso. Então vamos colocar aqui a soma dos pesos. Eu tenho os pesos 1, 2, 3, 1 e 1. Aí então, esses valores aqui são valores dos pesos que aparecem aqui nessa segunda coluna, tá? E em cima ali a gente vê aparecendo os valores da nossa distribuição que eu estou marcando aqui para vocês de azul. Continuando então, eu vou fazer aqui cada uma dessas multiplicações primeiro, depois somar elas entre si. Então, eu tenho 1 vezes 4 mais 2 vezes 4,5 mais 3 vezes 5 mais 1 vezes 5,5 mais 1 vezes 6,5. A gente tem ali 40. 40 no numerador. Vamos ver no denominador. Denominador, 1 mais 2 é 3. 3 mais 3, 6. 7, 8. Assim sendo, 40 dividido para 8, a gente sabe que é igual a 5. Então, esse aqui é o valor da média aritmética que foi calculado pela forma ponderada. Ok? Bom, agora passando para o exercício número 22 da lista 4, que diz assim: a média aritmética de uma lista formada por 20 números, isso aqui é uma informação muito importante para a gente, tá? São 20 números que nós temos na distribuição, e a média desses 20 valores é igual a 12. Essa aqui, então, é a média. Deixa eu já deixar preparado aqui, que é a média dos 20 valores, tá? Bom, qual será a nova média se, letra A, acrescentarmos o número 33 a essa lista? Então, vou pensar nesse exercício assim, vou pensar ele em duas partes. A parte da média antiga e da nova média. Tudo bem? Então, desse lado aqui, ó, eu tenho a média antiga. Vou trabalhar aqui com a média antes da modificação. Você vai ver aqui nos itens desse exercício que ele vai retirar valores ou acrescentar valores, tá? E aqui eu vou colocar a nova média, tá? A média atual. Tá aí. Então, olha só. Antes a gente tinha 20 valores, tá? Como é que foi calculada essa média? Lembra que média é sempre a soma de valores dividido pela quantidade de valores. Então pensa aqui comigo, ó. A média, vou chamar essa aqui de média inicial, tá? Vou colocar um índice I aqui só para distinguir. No primeiro momento, ela consistiu na soma
de 20 valores, então eu vou colocar aqui S20, para indicar que é uma soma de 20 valores, tudo bem? Dividido pela quantidade de valores. A gente sabe aqui então que são 20 valores. É sempre assim a ideia da média aritmética, e nesse caso a gente está utilizando a forma de média aritmética simples, tá? Esse S20 é a soma de 20 valores. Muito bem. Essa média inicial, a gente sabe que ela é igual a 12. Para os 20 valores, essa média ela é 12. Para mais valores ou menos valores, essa média ela vai mudar. Então pensa assim, ó, vamos colocar aqui o 12. Tá? 12 é igual a S20, ou seja, a soma de 20 valores, dividido pela quantidade de valores que nós temos. Obviamente é 20. Se são 20 valores, o N ali ele é igual a 20. Tá? Vou descer aqui um pouquinho. Assim, olha o que vai acontecer. Vou multiplicar cruzado aqui. Se eu multiplico cruzado, eu obtenho então que a soma S20 vai ser igual a 240. Tá? O que isso significa? Vamos entender o que nosso cálculo está dizendo aqui para a gente. Quando eu tinha na média antiga, que é constituída de 20 valores, a soma desses 20 valores ela é igual a 240. O que vai modificar agora? A gente vai acrescentar mais um valor. Então não serão mais 20 valores, serão 21 valores. Tá bom? Então vamos pensar aqui comigo. Ó. Agora eu quero calcular uma nova média. Vou chamar isso aqui de média final. Tá? Essa média final agora ela vai ser diferente. Ao invés de ser uma soma de 20 valores, ela vai ser uma soma de 21 valores. Mudou. E a quantidade de valores agora ela passa a ser 21. Mas vamos pensar bem no seguinte. O que é essa soma de 21 valores? Essa soma de 21 valores ela corresponde à soma dos 20 valores que já estavam presentes na minha distribuição anterior, mais o valor que entrou. Vou chamar esse valor que entrou aqui ó, de x21. Tá? Então, só para reforçar, quando eu tinha 20 valores, eu calculei a média. Então, para calcular a média, a gente precisa da soma desses 20 valores. Agora, entrou mais um valor. Então, eu posso pegar aquela soma que eu tinha anteriormente e só aumentar o valor que entrou, tá bom? E assim eu divido pela quantidade de valores que nós temos aqui, que vai ser igual a 21. Continuando, olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma nova média, vou chamar de média aritmética final, x barra final. Esse S20, que é a soma dos 20 valores que estavam lá na nossa distribuição anterior, ele é igual a 240. Nós calculamos isso aqui, é 240. Esse x21 é o 21º valor que entrou, é o último valor que entrou na nossa distribuição. E esse valor aqui, de acordo com o nosso exercício, ele é igual a 33. Então, eu vou acrescentar o 33 aqui. E, por fim, eu vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho agora, que é 21. Assim, nós obtemos que x barra final, que é a média aritmética final, ela vai ser 273, então 273 dividido para 21, tá bom? Com isso, a minha média aritmética final, vou colocar só um símbolo aqui de implicação, né? Isso aqui implica que a sua média aritmética final ela vai ser igual. Vamos fazer esse cálculo. 273 dividido para 21 é igual a 13. Observe que aqui a gente teve uma modificação na média. Antes, ela era 12, tá? Com 20 valores. Agora, com 21 valores, ela passou a ser
13. Esse valor de 13, pessoal, ele depende do valor que entrou na nossa distribuição, que é o 33. Se você tivesse colocado um outro valor, a média ela daria diferente, tudo bem? Vamos lá. Bom, letra B. Se nós retirarmos o número 50 dessa lista, observe que no começo a gente tinha 20 valores. Se eu tiro um valor dessa distribuição, eu passo a ter agora 19 valores, tudo bem? Então, vamos pensar assim, ó. Eu quero calcular a média aritmética final, tá? A nossa média aritmética final agora, ela vai ser uma soma de 19 valores dividido por 19 valores. Só que essa soma de 19 valores, ela é equivalente a gente pegar aquela soma antiga, que era de 20 valores, que eu tinha inicialmente na nossa distribuição, e tirar um valor específico, tá? Vou chamar esse aqui de 21º valor, estou tirando um valor, tá bom? Vou nem colocar, vou colocar assim, estou tirando um valor qualquer, tá? Vou chamar esse valor aí só de x. Então, olha só, vou pegar aqui e tenho que dividir por 19. Vamos calcular essa média final agora. Essa média final, ela vai ser igual. A soma dos 20 valores, nós vimos lá no item anterior que ela vale 240. Então, vou aproveitar esse resultado. Menos, esse aqui é o valor que eu estou retirando da minha lista, que no caso é 50. Tá? Então, eu vou tirar esses 50 daqui. E assim, tirei os 50, agora eu tenho que dividir pelos 19, pelo número 19, que representa a quantidade de valores que ficou na minha distribuição. Logo, a minha média final, média aritmética final, vai ser 240 menos 50 é igual a 190. E 190 dividido para 19, nós sabemos que ela é 10. 10. Tá aí. Bom? Essa aqui é a resposta do nosso item B. X barra agora, final, nessa situação, ela vai ser 10. Vamos ver agora a letra C. Qual vai ser a nova média se a gente acrescentar o número 63 a essa lista e retirarmos o 51? Observe que algo aqui não muda. Por que não muda? A gente não muda a quantidade de valores, porque você colocou um valor, mas você tirou outro. Então, em relação à quantidade de valores, ainda permanece 20. O que muda? O que muda ali são dois valores, um valor, na verdade, né? Você tirou um para poder colocar outro. Então, vamos pensar nisso, ó. Vamos comunicar a nossa conta, isso que nós estamos fazendo, né? A nossa média aritmética final, agora, ela vai ser assim. Ela vai ser igual à soma dos 20 valores que nós tínhamos anteriormente. Eu vou acrescentar o 63 e vou retirar o 51 dessa distribuição. E essa média ela vai ser calculada numa divisão de 20 valores. Nós sabemos que a quantidade de valores ela não foi modificada. Assim sendo, a minha média aritmética final ela vai ser igual à soma dos 20 valores, que nós sabemos que é 240, somando-se com 63 e subtraindo-se com 51. Tá aí. E eu vou dividir pela quantidade de 20 valores, que é a quantidade de valores da minha distribuição. Assim sendo, a minha média aritmética final, x barra final, vai ser igual. Vamos fazer esse cálculo aqui, né? 63, quando eu tiro 51, aqui ó, 63 menos 51, a gente tem 12. 240 mais 12, 252. Então, 252
e 2. Tá? E aí eu vou dividir para 20. Vou fazer esse cálculo aqui, então. Dividido para 20 vai dar 12,6. Assim sendo, a minha nova média aritmética, fazendo-se então essa modificação que foi dita no item C, ela resulta em 12,6. Tudo bem? Bom, então nós vimos a média aritmética, que é uma medida de tendência central que pode ser calculada através de duas formas, como média aritmética simples ou média aritmética ponderada. Uma outra medida de tendência central é chamada de mediana, e nós vamos representar pela simbologia ME. Alguns livros utilizam M e D, D minúsculo, mas aqui nós vamos utilizar M e um E minúsculo, se tratando ali do mesmo conceito. Tá? O que é a mediana? Vamos pensar ali pelo sentido da palavra. Imagine que você pegou ali a sua distribuição de valores e organizou ela em uma determinada ordem. Vamos colocar em ordem crescente, do menor valor para o maior valor. O que você vai observar? Que ao ir se aproximando das extremidades para os meios, então você está lá no primeiro e no último valor, você vai aproximando. Quando você chega lá na metade, você tem um determinado valor. Lá no meio da sua distribuição, você tem um determinado valor. Esse valor ele é chamado de mediano. Porém, o que acontece? Lá no meio da minha distribuição, pode acontecer duas situações, de você ter um único valor ou de você ter dois valores. A gente vai ver isso aqui agora. Quando você tem uma quantidade ímpar de valores na sua distribuição, o seu valor central ele vai ser um só. E esse valor central vai ser a própria mediana. A mediana está lá no meio, mediana. Agora, se a sua distribuição tiver uma quantidade par de valores, você vai fazer uma média aritmética dos dois valores centrais. Vou te mostrar como é que é isso na prática, que você acredito que vai entender melhor o que eu estou dizendo, tá bom? Olha aqui para você ver esse primeiro exemplo, exemplo A. O consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano é dado pela seguinte distribuição. Eu tenho aqui 33, 31, 34, 32, 34, 32, 102, 104 e 30. Determine a mediana dessa distribuição. Primeiro passo, não posso deixar de fazer, é organizar a minha distribuição em ordem crescente. Tá? Eu vou pegar aqui do menor valor para o maior valor. Então, observe que o menor valor dessa nossa distribuição ele é o 30. Eu vou colocar aqui o menor valor, o 30. Tá aí. Tá? Coloquei aqui o 30, vou riscar ele só para não contar ele novamente. Depois a gente vai colocar o 31 na nossa distribuição, ele é o segundo menor valor. Na sequência, observe que a gente tem o 32, e esse 32 ele aparece aqui uma vez, duas vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 32, de novo o 32, tá? Se ele aparecer mais de uma vez, o seu valor, você coloca a quantidade de vezes que ele aparecer. Na sequência, a gente tem o 33. 33 ele aparece uma única vez. Então, 33, tá aí. Na sequência, a gente tem o 34, e observe que o 34 ele aparece uma, duas e três vezes. Então, vamos colocar o 34 três vezes. 34, 34 e 34. O último valor, maior valor da nossa distribuição, é o 102, onde o consumo ali ele foi maior. Tá? 102, tá aí. Eu tenho aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar. Eu vou pegar ali das extremidades. As extremidades, observem que elas são 30 e 102. E aí eu vou me aproximando, tá bom?
Então, eu tenho aqui 31, 34. Depois, 32, 34. 33, desculpa, 32 e 34. Ou seja, a gente chegou aqui num valor central. Esse valor aqui, ó, vou grifar ele para vocês verem. Esse valor 33, ele é o meu valor central na distribuição que eu tenho dos consumos ali que foram dados no exercício. Então, esse aqui, ó, é o valor central. E muito cuidado, a gente sempre tem que organizar em ordem crescente para poder estabelecer esse valor central. Esse valor central ele vai ser a própria mediana. Então, portanto, a mediana dessa minha distribuição que foi dada nesse exemplo A é igual a 33. Está aí a minha resposta, tá bom? O que acontece? Eu só tive essa possibilidade, ou seja, eu só tive um único valor central, porque a minha distribuição tem uma quantidade ímpar de valores. São 9 valores ímpar. Então, eu consegui ali um único valor central. Nem sempre isso acontece. Se você tiver uma distribuição com a quantidade par de valores, você vai notar algo diferente. Vamos observar o que vai acontecer aqui. No item B, o controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas. Está aqui: 6, 4, 9, 6, 3, 8, 1, 4, 5 e 6. Determine a mediana do número de peças. Olha o que vai acontecer aqui. Vou organizar primeiro em ordem crescente, né? O menor valor da minha distribuição é 1. Então, vou colocar aqui o número 1. Na sequência, vamos ver se aparece o 2. O 2 não tem, a gente tem o 3 aqui. Tá? Então, eu coloco o 3, que é o meu segundo menor valor da distribuição. O que mais? A gente tem 4. O 4 ele aparece aqui uma vez, duas vezes. Então, 4. Tá aí. Seguindo aqui a nossa organização, depois aparece o 5. Vou escrever o 5. Próximo valor, eu tenho o 6. Esse 6 ele aparece aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Então, 6, 6 e 6. E aí a gente finaliza aqui com o 8 e o 9, tá? O 8 e o 9. Bom, agora eu preciso me aproximar. Eu sempre me aproximo lá das extremidades, que são aqui o 1 e o 9, e vou chegando até o centro da minha distribuição. Então aqui, ó, esse aqui elimina com esse elimina com esse elimina com esse aqui, esse elimina com esse, e olha o que acontece. A gente chega aqui no meio com dois valores. Eu tenho aqui então o valor 5, vou marcar ele aqui para vocês verem, eu tenho o valor 5 e tenho o valor 6, tá? Tenho o valor 5 e o valor 6. Ou seja, eu tenho aqui dois valores centrais. Tenho esse aqui e esse aqui. Então, esses dois são valores centrais. Quando isso acontecer, lembrando que isso só acontece quando a sua distribuição de valores ela tem uma quantidade par, tá? Você tem que fazer a média. Então, vai ficar algo assim, ó. A minha mediana ME, ela equivale à média aritmética dos dois valores centrais. Os dois valores centrais são 5 e 6. Então, eu faço a média aritmética dos dois. Como são dois valores, eu somo esses dois valores e divido por 2. Tá? Lembrando que sempre a média ela é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Assim sendo, 11, que vai dar no numerador, dividido por 2, eu obtenho 5,5 como a minha mediana. Tá aí, então, eu calculei aqui a mediana
dessa distribuição que a gente tem no item B. E o último que eu quero comentar com vocês aqui, a última medida de tendência central, é chamada de moda. Tá? E é algo muito simples que você também pode associar a essa palavra aí no seu dia a dia, no usual. O que é a moda? Moda é algo que a gente vê com maior frequência. Algo que está na moda, geralmente diz, né, que uma roupa está na moda é quando está se usando muito aquela roupa. Então, puxa essa ideia para a estatística. A moda é o valor, ou são os valores que possuem as maiores frequências na nossa distribuição. Tudo bem? Aí você decide se quiser organizar em ordem, se você não quiser, mas se organizar em ordem fica muito melhor da gente identificar quem é a moda, tá? Observe então, nesse exemplo aqui, na letra A, eu tenho essa distribuição, 5, 8, 11, 8, 3, 4 e 8. Então vamos organizar aqui em ordem. Tem 3 no começo, vou riscar aqui então que já coloquei o 3. Depois na sequência eu tenho o 4, tá? O 4. Esse 4 ele aparece uma vez também assim como o 3, né? Na sequência a gente tem o 5, olha aí, 5. Depois a gente tem quem? O 8. O 8 ele aparece uma, duas, 3 vezes. Vou colocar aqui o 8 então. Ó. 8, 8 e o 8. Tá? E aqui, por último, eu tenho o 11, que é o último valor aqui, o maior valor da distribuição. O que você vai observar? Esses valores aqui, ó, o 8, né? Valor 8, ele tem a maior frequência da minha distribuição, porque ele aparece 3 vezes. Ele tem uma frequência 3. Observe aqui que ele apareceu 1, 2, 3. Portanto, para essa distribuição que nós temos, a moda, lembrando que moda nós representamos por MO, é igual a 8. Tá bom? Tem a maior frequência. Então aqui, ó, esses valores possuem, eles são os que aparecem mais, tá? Aqui eles possuem a maior frequência. Maior frequência. Tá aí. Passando isso então para o item B, vou descer aqui um pouquinho. No item B, eu já tenho uma distribuição que ela é assim. 2, 3, 9, 3, 4, 2 e 6. Vamos organizar, né? Primeiro o 2, esse 2 ele aparece uma, duas vezes. Então, vou colocar aqui o 2, depois o 2, tá? O 3, ele aparece aqui duas vezes também. Então, 3 e 3. Na sequência, a gente tem o 4 aparecendo uma vez só, o 6 uma vez só e o 9 uma vez só. Então, 4, 6 e 9. 4, 6 e 9. Isso aqui não é um sinal negativo, isso aqui é um sinal de travessão, só para separar esses valores ali da minha distribuição, tudo bem? Observe que aqui então eu tenho o valor 2, tem frequência 2, e eu também tenho o valor 3, que tem frequência 2, tá? Esses dois valores são os que mais aparecem, e eles aparecem em igual quantidade. Ambos possuem frequência igual a 2. Então aqui, ó, frequência absoluta desses dois aqui, ó, frequência absoluta é igual a 2. E aqui também, frequência absoluta é igual a 2. E aí, como é que a gente decide quem vai ser a moda? Bom, então nesse caso a moda são os dois valores. A gente tem uma moda igual a 2, que é aquele valor que eu marquei de roxo, e eu também tenho uma moda que é igual a 3. Tá? Essa aqui é chamada de distribuição de frequências bimodal. Bimodal.
porque ela admite duas modas, dois valores ali de moda, tudo bem? Na sequência, na letra C, eu tenho uma distribuição que é 1, 3, 4, 6, 9, 11 e 2. Se eu organizo aqui em ordem crescente, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 11. Observe que todos os valores possuem frequência igual a 1. Eles aparecem uma única vez. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9 e o 11, todos eles aparecem uma única vez. Logo, não tem nenhum valor que aparece mais do que os outros. Esse tipo de distribuição ele não tem moda. Tá? Então aqui a gente não especifica ou não existe, vou colocar assim, não existe a moda para essa distribuição que está aqui. Tudo bem? Com isso a gente encerra nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima.